Hoje eu vou contar a história de quando eu fui atacado por 2 rinocerontes selvagens numa selva do Nepal. Ao longo da jornada, na verdade, eu tive várias experiências de ataque com animais selvagens. Eu fui atacado por um búfalo na Índia, fui atacado por vários macacos. O que mais, bicho, que eu fui atacado? Eu capturei uma naja rainha que invadiu meu hotel em Rishikesh. E o que mais? Teve mais um bicho, cara. E várias outras histórias que eu vou contar aqui em vídeos no canal. Mas essa história, ela começou da seguinte forma. Eu já tinha feito um safari na Namíbia, que foi o meu segundo país. Essa é uma outra história maluca, onde eu peguei o carro e atravessei o país sozinho e me meti sem proteção nenhuma na savana africana. Mas essa história eu deixo para outro dia. Só que nesse safari que eu fiz na Namíbia, eu vi vários animais, vi girafa, zebra, búfalo, cobra, mas não vi nenhum leão ou qualquer outro grande felino. E eu queria porque queria ver um tigre. O tigre é meu animal predileto, apesar das pessoas dizerem que eu sou mais parecido com um esquilo. E esse mês estava sendo um mês bem intenso. Foi o mês que eu morei na caverna, foi o mês onde eu decidi fazer o Annapurna Circuit, um dos trekkings mais altos do mundo e onde eu quase acabei morrendo 2 vezes. Também tem os vídeos aqui no canal para quem quiser assistir. E aí eu decidi fazer um safari no parque mais isolado do Nepal. Eu teria que atravessar o país mais de 20 horas de ônibus numa estrada sem asfalto e na beira de precipício, num ônibus totalmente esculhambado. E depois de uma longa e perigosa viagem, eu cheguei lá. Cheguei de madrugada, ainda antes de nascer o sol. E fui tomar um café numa barraquinha que tinha na beira da estrada. Quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar com um guia turístico. E ele me disse que eu tinha 3 opções de safari. De carro, que era a única opção que eu considerava, nas costas de um elefante, o que eu não concordo, ou a pé. Aí eu olhei pra ele e falei, a pé? Como assim, dele? É, a pé. Deu, mas caminhando no meio da selva, no meio de tigre, rinoceronte, elefante. Aí ele falou, é. E eu perguntei, não é meio perigoso? E ele respondeu, é um pouco sim. Aí eu perguntei, você nunca foi atacado não? E ele, várias vezes. Rinoceronte, tigre, elefante, mas eu sempre escapo. Eu perguntei pra ele, e ninguém nunca morreu não? E ele, nenhum turista. Alguns aldeões acontece às vezes de um elefante ou algum tigre atacar. Aí eu fiquei olhando pra ele pra ver se ele tava falando sério ou não. E ele, percebendo a minha insegurança, falou, mas você fica tranquilo que eu sempre deixo os meus clientes correrem primeiro. O que eu fui descobrir que era uma mentira. E ele me explicou como você fugia de cada animal. Ele falou que se você fosse atacado por um rinoceronte, você tinha que correr em zigue-zague ou subir numa árvore, porque eles não têm uma visão muito boa. Se você visse um tigre, você tinha que manter contato visual e recuar sem dar as costas para ele, devagar. E se um elefante te atacasse, você simplesmente corria. E se pudesse, se jogasse num rio. Mas aí eu perguntei pra ele, mas e nesses rios, não tem crocodilo? Ele falou, tem, de 2 tipos. Aí meu coração ficou discutindo com o meu cérebro assim, e eu pensei, olha, eu já passei por tanta coisa, se não for hoje, nunca mais vai ser. E decidi ir. Fomos só eu, ele e o filho dele. E realmente se metemos no meio da selva fechada mesmo, sem nenhum tipo de proteção, porque você não pode carregar nem arma. E ainda bem, né? Porque infelizmente o desmatamento quase acabou com as populações de tigre e de rinoceronte lá. Hoje não. Já chegaram a ter só 8 exemplares de tigres no parque, e os rinocerontes foram praticamente todos extintos. Mas graças à preservação dos moradores locais e da família do Ron, nada mais do que algumas poucas pessoas, essa população hoje se recuperou, mas ainda é muito escassa. E nós passamos 2 dias caminhando no meio da selva fechada, sendo atacado por sanguessuga, encontrando cobra, atravessando o rio, com crocodilos gigantescos, com 4 vezes o meu tamanho, o que não é muita coisa também não, porque eu sou baixinho. E vimos muita coisa, rinoceronte, elefante, ariranha, mas nada de tigre. Numa dessas noites, eu dormi no meio da selva, numa torre de vigia, sozinho. E foi muito legal, dormir sob o céu estrelado e ao som dos animais selvagens. Mas eu tinha só mais um dia, e eu ainda não tinha visto nenhum tigre. E o meu guia, o Ron, estava realmente decidido a realizar esse sonho meu. Então a gente se meteu fundo na selva, saímos de todas as trilhas e fomos para a mata fechada. E de repente, no meio dessa mata, surge um rinoceronte na nossa frente, enorme. Aquilo tem o tamanho de um dinossauro, de verdade. E o meu guia, em vez de me avisar para correr, simplesmente meteu o pé, nem esperou por mim como ele tinha prometido. Aí eu fiquei meio assim, sem reação, e meti o pé também. Só que o rinoceronte se assustou com o nosso movimento e correu pro outro lado. E quando a gente percebeu ele voltando, a gente começou a voltar devagarzinho atrás dele para tentar seguir a trilha dele. E enquanto a gente voltava, a gente ouviu um barulho muito forte
de arbustos sendo esmagado e a terra quase que tremendo. E quando a gente olhou para o lado, tinha outro rinoceronte. E esse estava vindo definitivamente para atacar a gente. E dessa vez eu nem esperei meu guia não. Peguei e saímos correndo em zigue-zague e conseguimos escapar dele. Senão eu não tava nem aqui contando essa história hoje. Acabamos de levar um corridão de 2 rinocerontes que a gente cruzou no caminho. Not good, they're going there? No, it's dangerous. Dangerous, okay. Só que esse ataque foi bom, porque a gente teve que mudar de direção, já que era muito perigoso a gente voltar para o mesmo lugar. E quando a gente mudou de direção, a gente finalmente encontrou o tigre, mas ele não encontrou a gente, ainda bem. E depois dessa aventura, eu achei que as coisas iam realmente se acalmar, mas elas estavam sempre ficando cada vez mais e mais intensas. Mas aí, eu descobri que ali pertinho de mim estava o Everest. E essa era uma aventura que eu não podia perder. Mas isso eu conto em outro vídeo. Taking off my dirty skin.